Vamos então retomar o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. Nós estamos no nosso sexto encontro do capítulo 6, Romances Mediúnicos. Provavelmente o último daqui, para a gente concluir aqui esse capítulo. Nós conversamos no nosso encontro anterior sobre as comunicações, ou as mensagens que os espíritos enviam ou enviavam a Dona Ivone, e principalmente aos médiuns de modo geral, dessas mensagens dos contatos que eles faziam em linguagens diferentes. Então ela comentava com a gente que ela tinha amigos que falavam diversos idiomas e conversavam naturalmente. E ela não sabia exatamente de que forma que isso acontecia, já que muitos desses amigos, por serem nativos de outros países, se comunicavam de uma forma que ela compreendia. E ela trazia uma observação de que os espíritos mais apegados ainda ao mundo físico, os espíritos ainda inferiores, já não tinham essa facilidade. Quando eles se comunicavam, eles falavam no idioma que eles utilizavam na última encarnação, e portanto ela não compreendia, já que ela não tinha uma cultura de outras línguas. Então essa era uma característica de espíritos mais evoluídos. E aqui então, só para a gente retomar o nosso raciocínio, ela vem contando para nós aqui uma história, sobre uma experiência que ela vivenciou com o espírito Gastão. Deixa eu pegar aqui rapidamente. E ela diz o seguinte para nós. Deixa eu pegar aqui. Ela diz assim, então, num do trecho, que ela falava sobre uma festa, que ela participava. E Gastão, então, utilizando ali uma harpa, ele contava uma história. Então ele dizia assim: entretanto, Charles atraía-nos para a beira do corpo carnal e letargia, justamente quando a personagem Gaston cantava a sua romança. Esse quadro deslumbrante, isto é, o salão feérico, inundado de uma cintilante luz azul muito pálido, regurgitante de convidados, o fluxo e o brilho dos vestuários, Gaston tangendo a harpa e a cantar a melodia comovente, e até a fulgurância das joias por ele usadas no momento, tudo nos acompanhara para o nosso aposento de dormir, e agora pairava no ar, clareando o recinto com a sublime luz em azul e branco, e coloria as cenas. Talvez, porém, o quadro não nos acompanhasse propriamente, e sim a nossa visão espiritual se distendesse, favorecida pelos recursos operantes, produtores do fenômeno, permitindo-nos alcançar do aposento referido as cenas mantidas na espiritualidade, visto tratar-se de experiências feitas pelos obreiros do invisível para possíveis revelações sobre o mundo espiritual. Aqui, como nós conversamos anteriormente, é uma experiência que ela vivia no próprio quarto dela, mas via toda aquela claridade que atingia ali todo o ambiente, e ela comentava exatamente isso, não que as cenas estivessem ali presentes dentro do recinto, dentro do quarto, mas a visão espiritual fazia com que ela conseguisse vislumbrar esse cenário independente de qualquer distância. Então essa é uma experiência que muitos médiuns vivenciam. Inclusive nós temos uma gravura muito curiosa, bom dia pessoal que chegou, uma gravura curiosa que ilustrava uma das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que mostrava então Kardec junto com os outros colaboradores da sociedade, ali reunidos em torno de uma mesa, e muitos rostos de entidades espirituais em volta, vestidos com roupas características e tudo mais. Então isso daí traz para nós também essa ideia de que não necessariamente os espíritos estivessem ali presentes, mas a visão espiritual os alcançava na espiritualidade. Então para nós é muito difícil
trazer qualquer explicação ou fecharmos um raciocínio em torno desse fenômeno, porque cada médium, né, de acordo com a capacidade que ele tem de ampliar a sua visão na segunda vista, como nós colocamos, e a gente já estudou sobre isso também, sobre a segunda vista, né, a dupla vista, que o espírito, o médium nesse caso, ou o próprio indivíduo, não sendo médium, porque a dupla vista ela pode ser um fenômeno anímico, não necessariamente uma experiência mediúnica. Então o indivíduo dotado dessa capacidade, dessa faculdade, consegue então ampliar sua visão em maior ou menor alcance de acordo com a facilidade de desprendimento que ele tem. E nessa emancipação, então, ele consegue trazer cenários, né, muito além da nossa compreensão, e depois, no caso da Dona Ivone aqui, tinha por objetivo trazer para nós exatamente essa revelação. Então ela visualizava esse ambiente no plano espiritual, tinha facilidade para registrar, né, na sua memória aquilo que via, para depois fazer então a transcrição. E ela continua para nós aqui: não fomos informadas a respeito, e aqui apenas registramos as duas possibilidades. Aqui ela está falando agora sobre o fenômeno propriamente, que era dos espíritos falarem naqueles idiomas diferentes e ela então tem uma facilidade de perceber. A proporção que os versos caíam da voz do artista, porém, nós os víamos escritos, agora em bom português. Pelo menos, essa foi a tradução feita por nossa mente. Eles pairavam no ar, como em uma tela, ao lado da cena, e não abaixo, como em cinematografia aparecem as legendas, enormes caracteres tipográficos estilizados, como góticos luminosos e radiantes, tremeluzentes, como estrelas, parecendo estruturados em essências líquidas, igualmente brancos, com irradiações azuladas. Então ela traz essa descrição que para nós parece vai muito além daquilo que nós compreendemos no mundo físico. Então ela lembrou que no caso de um cinema, onde os filmes mostram a legenda embaixo, ela via exatamente aquilo escrito, né, no bom português, como ela destacou, todos os versos que o Gaston, então, falava naquele idioma francês, que era onde ele vivia, né, que era a sua nacionalidade. E Charles ordenou, meio ansioso, revelando muita pressa: levanta-te, toma o papel e traça ligeira esses versos. Essa foi uma mensagem, então, de Gaston, para que Dona Ivone registrasse com rapidez tudo aquilo que vinha sendo, então, transmitido através daquela imagem. Aqui é difícil a gente fazer qualquer explicação, né, porque como nós conversamos no nosso encontro anterior, cada médium tem uma forma de vivenciar as experiências mediúnicas, em especial o desdobramento das comunicações. Então aqui, mais uma vez, como conversamos, essa experiência dizia respeito a Dona Ivone. Né? Se nós pegássemos médiums como Chico Xavier ou Divaldo Franco, né, que eram, né, e no caso, Divaldo é um médium muito potente nessa experiência de desdobramento e de comunicação, ele traria para nós, com toda certeza, experiências também bastante curiosas, que não necessariamente se assemelham àquilo que Dona Ivone vivenciou. Então, mais uma vez, a gente traz essa particularidade, mas é importante a gente sempre ampliar a nossa visão para lembrar que a experiência, de um modo genérico, né, nós temos ali o objetivo e temos a forma como chega. Mas cada médium tem ali detalhes que vai trazer para nós ali uma característica muito particular. Mas nós nos sentimos tão fatigadas e sem forças, respondemos negativamente, à beira do próprio corpo, e este vendo qual um cadáver. Não posso, estou muito cansada, não posso. Sim, poderás. Levanta-te e escreve.
será a única forma de obteres versos do além. Não és médium poeta, escreve. Né? Aqui ele chama atenção. Vou sempre interrompendo, né? A gente vai até quebrando um pouquinho o ritmo da história, mas o importante para nós é exatamente absorver tudo aquilo que pode ser proveitoso em termos de ensinamento. Aqui ele comenta exatamente que a característica dela como médium escrevente era médium literária, não médium poética. Né? No caso, a comunicação vinha através de versos, que ela teria muita dificuldade de reproduzir por não ter essa facilidade. Então, o objetivo daquelas impressões que ela foi visualizando, né, os textos que ela foi visualizando, tinha exatamente o objetivo para que ela copiasse, e não para que ela memorizasse e depois tentasse fazer uma transcrição. Isso daria muita dificuldade para ela, traria muita dificuldade, exatamente por ela não ter essa habilidade. Né? Então nós vemos aqui também esses pequenos detalhes que nós estudamos no livro dos médiuns, sobre cada tipo de médium, médium receitista, médium poético, médium literário, médium histórico, médium de comunicações familiares, médiums que têm conhecimentos de evangelho e tudo mais. Cada uma dessas facilidades, que podem vir isoladas ou em conjunto, né, combinadas umas com as outras, oferece ao médium, então, facilidade para a comunicação, desde que eles estejam afinizados com o trabalho e tenham características semelhantes aos espíritos com quem eles se comunicam. Então não é tão simples como se imagina. E continua. Serás agora ou nunca mais? Não, ela colocou, né? Ela insistiu, né? Não poderei. Amanhã, quando despertar, sim, escreverei. E ele coloca, será agora ou nunca mais? E manifestava ansiedade, talvez contrariedade, enquanto repetíamos, amanhã escreverei, prometo, prometo. Certamente, a delicadeza e bondade desse afetuoso espírito não nos desejavam obrigar ao novo sacrifício, que exigiria de nós maior percentagem de esforços, pois não há dúvida de que ele nos poderia obrigar a atendê-lo. Na manhã seguinte, efetivamente, despertando do prolongado transe, recordamo-nos incontinente do fato, ainda recitando os versos e trazendo impressa na alma, a meio-dia, que lembrava algo do primeiro momento do movimento da sonata ao luar, de Beethoven, melodia, que por mais de uma vez Charles nos tem dado a ouvir, quando desses transes. Continuando aqui, só um instantinho. Tomamos o lápis ligeira, excitada, recordando a advertência do terno amigo, pois conservamos sempre à cabeceira os utensílios da escrita, justamente para tais circunstâncias. Aqui a gente já vê, né, as estratégias de cada médium, principalmente nesses que fazem trabalhos intensos durante a noite, né, durante o repouso do corpo físico, mas com toda a intensidade do trabalho para o espírito. Né? Então eles mantêm esses recursos, né, de papel e lápis sempre à beira da cama, porque no momento em que ele acorda, ele já tem a oportunidade de começar a escrever. Né? Porque não é algo que a gente levanta, né, para nós principalmente é difícil a recordação de um sonho, né, que a gente teve durante uma determinada noite. Então é naquele momento do despertar, quando a memória está um pouco menos prejudicada, que existem ali alguns flashes ou alguns detalhes a serem observados. Então, tendo esse recurso próximo, facilita bastante. Então nós temos médiums que têm ali gravadores, né? Hoje com os recursos de celulares ficam muito mais fáceis, né? Fica muito mais fácil, né, esse trabalho. O médium acorda, já coloca um gravador, já começa a falar, relatar tudo, e depois com mais calma, quando ele despertou, ele volta a ouvir, e aquilo faz com que as lembranças comecem então a ficarem reavivadas, né? Então isso facilita para nós bastante hoje na atualidade. E continua, no entanto, a chama espiritual que nos acionava se apagara, porque nem um único verso da bela peça foi possível traçar.
esquecemos-la completamente ao nos reapossar definitivamente da matéria. Nem mesmo posteriormente, quando Charles se apresentou para escrever o romance, tal coisa foi possível. Então aqui ela relata essa experiência frustrada que ela teve de ter visto, presenciado aquele fenômeno todo, todo aquele espetáculo, e exatamente pelo cansaço em que ela se encontrava, não foi possível fazer o registro. Terminada a exposição de Gaston e de Victor Hugo, vimos-nos levada pelo instrutor Charles à presença do grande escritor, que nos agraciara com uma peça literária, como só é fazer-se na espiritualidade. Compreendemos que aquele amigo nos apresentava como possível instrumento para a transmissão da história aos homens, no feitio educativo de modos espíritas. Aqui um outro detalhe importante nessa observação que ela comentou. As comunicações que chegam no plano espiritual, quando voltadas para a nossa instrução, coerente com as bases espíritas, não é simplesmente uma comunicação que chega por qualquer espírito. Ela precisa ser muito bem redigida, com uma linguagem adequada ao nosso entendimento e também embasada naquilo que os espíritos trazem para nós. Porque comunicações espirituais nós temos muitas. Se nós pegarmos, por exemplo, espíritos que têm afinidade com a fé católica, as psicografias que eles trazem estão muito relacionadas com as temáticas católicas. A mesma coisa acontece com os evangélicos, a mesma coisa acontece com os umbandistas. Então nós lembramos que cada trabalhador do plano espiritual trabalha dentro de uma linha de pensamento, e por isso há a necessidade dessa coerência. Aqui mais uma vez ele colocou que Victor Hugo e Gaston eram instrumentos para a transmissão da história aos homens no feitio educativo de moldes espíritas. Então, no caso dos romances espíritas, das mensagens que chegam para nós, dentro de uma estrutura já compreendida, pelos estudantes da doutrina espírita, pelos adeptos da doutrina espírita. Então, também tem esse detalhe que a gente acha que basta o espírito se manifestar e começar a falar alguma coisa, que para nós vai ser de grande proveito. Quantas vezes nós temos espíritos muito sábios, espíritos elevados, mas que pretendem trazer uma mensagem dentro de um determinado recurso para uma determinada comunidade religiosa. Por exemplo, naquele livro que nós estudamos, ou que trouxemos algumas partes aqui, A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, nós vimos ali que muitos daqueles que eram santos católicos foram canonizados exatamente pelos fenômenos mediúnicos que eram capazes de produzir ou de terem vivenciado. Muitos desses fenômenos eram de psicografias, mensagens que chegavam do mundo espiritual, que eles falavam que eram mensagens de outros santos, mensagens de anjos, mensagens de um cunho filosófico e religioso. Como a mensagem era voltada especialmente para aquela comunidade, as expressões, a linguagem, aquela linha de raciocínio era voltada para aquele grupo, para que eles pudessem entender exatamente porque estavam falando com eles. Não que o conteúdo, se nós espíritas analisássemos, víssemos ali uma forma, um formato restrito àquela igreja, mas a essência da mensagem filosófica, embora tivessem várias expressões específicas da filosofia católica, a essência moral evangélica era a mesma, era aquela universal. Exatamente, Miriam, tiramos ali a mesma palavra. Então, a ideia é sempre a mesma, mas a linguagem acabava sendo voltada para aquele grupo. Então a mesma coisa acontece também com as próprias manifestações dos espíritos em termos de materialização, de
de se mostrarem através da evidência dos médiums. Então, se por acaso eu quero me manifestar, eu sou um espírito, e eu quero me manifestar para um indivíduo de uma outra religião, eu vou me manifestar com roupas características, com uma aparência característica, para que ele possa me ver como alguém que fala na mesma linguagem que ele. No caso, a gente via muitos santos, muitas pessoas que eram entendidas ou vistas como anjos. Então, quer dizer, fala-se para um grupo. No caso de um umbandista, naturalmente virá um espírito com as características de preto velho, de índios, de caboclos, né, que são entidades que muito comuns dentro desse grupo. No caso dos espíritas, por exemplo, nós temos ali espíritos também que se manifestam com os trajes normais, naturais que nós vemos nas comunicações que temos aqui. Então, se por acaso vir um preto velho para se comunicar para um espírita, ele naturalmente já vai ter uma certa resistência. Então a gente começa a perceber todas as estratégias que os espíritos precisam utilizar nesse momento em que nós nos encontramos, embora não sejam assim, né, fraterna? Bom dia. Porque, na verdade, o objetivo é transmitir a mensagem. A forma como essa mensagem chega, eles vão tentar facilitar ao máximo, dentro das condições atuais em que nós nos encontramos, nessa relação com o mundo espiritual, ainda tendo a necessidade desses recursos da aparência, tanto na aparência física, entre aspas, como também na própria na característica da linguagem, com o objetivo de transmitir uma mensagem que tem exatamente essa essência universal. Então isso também mostra para nós que não é tão simples como nós imaginamos. Um espírito chegar e começar a se comunicar com alguém. Dependendo, inclusive, né, nós sabemos disso, principalmente uma resistência muito grande que existe dentro das doutrinas, que não tem essa afinidade com as comunicações mediúnicas, nós temos ali, inclusive, aquele efeito contrário. Um espírito se manifesta trazendo uma comunicação, e ele é tido, então, como um demônio que está se comunicando, alguém que traz ali uma mensagem contrária àquilo que os evangelhos transmitem e tudo mais. Então há necessidade desse grande cuidado. Por isso que ela trouxe para nós aqui, né, a transmissão da história aos homens no feitio educativo de moldes espíritas. E continuando. Vitor Hugo fitou-nos com um olhar profundo, perscrutador, como que devassando todos os escaninhos de nossas possibilidades psíquicas. Depois voltou-se para Charles, aí dizendo ele: haveria muito trabalho em prepará-la a meu gosto. Escreve tu, através dela, pois conheces os fatos expostos, é intelectual, conheces a filosofia e a moral espíritas, e possuis ascendência sobre ela, a médium. Tece o enredo à tua vontade, adaptando-o à filosofia que esposamos. Aqui é bastante frustrante, né, Vitor Hugo, olhando para ela e percebendo que ela não seria um bom médium para trabalhar com ele. Algo que para nós pode parecer um tanto surpreendente, né, porque a gente pensa, poxa, mas ela já demonstrou tantas habilidades, tantas facilidades, tem tantas comunicações e tudo mais. Um espírito olha, analisa a capacidade mental dela, ou as capacidades psíquicas dela, e ela simplesmente, não, entre aspas, não serve para ele, né? Teria muita dificuldade para fazer esse tipo de trabalho. Então Charles, que seria ali o espírito com quem ela tem afinidade, ele serviria então de intermediário, já que Charles tem afinidade com a história e tem afinidade com ela, então ele simplesmente transmitiria diretamente. E continua. Alguns dias mais, e Charles traçava, através da psicografia, a exposição romântica do citado drama, sem conclusões morais e filosóficas, e advertiu em seguida: guarda o trabalho, posteriormente obterás instruções. Aqui então é o caso, né, que muitas vezes os médiuns vão juntando trechos das psicografias para, num determinado momento, montar, vamos dizer assim, os livros que eles vão então publicar. Continuando. 25 anos mais tarde, isto é,
ao findar o ano de 1955, apresentou-nos novamente esse amigo com as prometidas instruções. Então, olha o trabalho de paciência. A comunicação chega, ele diz para ficar guardado, coloca-se então ali no envelope, dentro de uma gaveta, fica tudo empoeirado. 25 anos depois, o espírito vem, pega aquele material que você psicografou e agora nós vamos dar um destino para ele. Então, olha só como as coisas acontecem, né? Que não é de uma hora para outra que tudo vai se resolver. A mesma situação aconteceu também no próprio livro Memórias de um Suicida, porque ela tinha recebido a psicografia diretamente do espírito Camilo Castelo Branco, com quem ela tinha muita afinidade, mas a história não estava num formato espírita, como nós vimos aqui na comunicação anterior. Depois de 20 anos, aproximadamente, o espírito Leon Denis se manifestou para ela, através também da psicografia, e ajudou na formatação daquela história. Porque a história, por si mesma, ela contava a experiência vivida pelo espírito. Mas o formato literário, para que pudesse ser publicado, deveria estar embasado na codificação espírita. E aí, então, Leon Denis ajudou nessa comunicação, já desencarnado. Né? Então, o que nós vimos, exatamente esse trabalho, né, que paciente, esse trabalho conjunto, para trazer para nós aquilo que nós vimos hoje. Continuando. Fui incumbido de escrever definitivamente a história de Gaston. Ele se encontra reencarnado desde o ano de 1931 e certamente lerá a própria história nesse livro, porquanto também milita nas hostes do Consolador, já que, graças aos céus, perseverou no ideal espírita uma vez reencarnado. Então Gaston, né, como a gente viu há pouco, ele é muitos dos espíritos que desencarnaram na França acabavam reencarnando no Brasil para darem continuidade na divulgação das revelações que cabiam aqui à nossa época. Então, como eu falei para vocês, né, hoje na França, a doutrina espírita ela atinge uma porcentagem muito pequena, né, dos franceses, das instituições, dos grupos espíritas daquele país, e também daquele continente, né, como acontece também nos Estados Unidos, em outros lugares onde a doutrina espírita vem se difundindo. Muitos grupos são de brasileiros que foram para lá, né, misturados com os habitantes daquele país, né, com os nativos daquele país. Então, no caso da França, a doutrina espírita teve uma queda muito grande a partir da desencarnação de Kardec e também de Leon Denis. Então, se um espírito que quisesse dar continuidade reencarnasse naquele país, ele teria muito pouco espaço. E como nós já conversamos, né, sobre os eventos que se desenrolaram na França a partir da época de Kardec, nós tivemos guerras, né, que trouxeram grandes transtornos para o país no desenvolvimento social, mas também, né, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento científico, porque não era possível ficar pensando numa filosofia que falava do mundo espiritual enquanto bombas caíam no meio da cidade, matando as pessoas, destruindo o patrimônio, né, destruindo toda a infraestrutura do país. Então, reencarnar na França naquele período, do começo do século XX, seria ali um grande desperdício, já que a França não oferecia condições para que desse continuidade nos trabalhos espíritas. Nós tivemos, por exemplo, no final do século XIX, uma guerra, né, franco-prussiana, depois tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, depois nós tivemos a própria Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Então foram guerras e mais guerras ali que simplesmente desequilibraram, né, ou abalaram toda aquela base que foi criada por Kardec e também pela sociedade parisiense e todos os adeptos da sociedade. E aí então esse espírito optou em reencarnar no Brasil, que já trazia então condições para desenvolver a doutrina espírita. E continua, com efeito, rapidamente, Charles reviveu o enredo romântico, adaptando a doutrina espírita, e o drama, assim desenrolado no além, como num teatro modelar,
durante um arrebatamento do nosso espírito, narrado pelo talento de um escritor genial e escrito pelo instrutor espiritual Charles, intelectual e artista de grandes possibilidades através da psicografia mediúnica, foi publicado pela FEBR, Federação Espírita Brasileira, para homenagear o centenário da codificação, sob o nome de Amor e Ódio. Então esses títulos, né, que nós vamos encontrando aqui no decorrer do nosso estudo, são interessantes, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais as histórias, né, lembrando mais uma vez que esses conteúdos não são fictícios, mas são experiências vividas pelos espíritos. Embora, né, hoje nós entendamos os romances espíritas como sendo ali obras de ficção, todas elas, de modo geral, apenas para trazer um conteúdo doutrinário. Mas pelo que os espíritos passam para nós, a esmagadora maioria dessas comunicações, elas dizem respeito a histórias verídicas, que, embora tenham essa característica romanceada, ela se tornaria muito semelhante às nossas próprias histórias. Se nós escrevêssemos histórias sobre as nossas vidas, seria muito parecida, né? As histórias seriam muito parecidas com esses romances, né? Em maior, né, ou menor interesse. Algumas histórias não são tão interessantes. Se nós pegarmos as histórias das nossas próprias vidas, nós contaríamos ali situações que são triviais, embora algumas vezes dramáticas para nós, são como tantas outras, né, das pessoas do nosso mundo hoje. Mas essas histórias, né, que trazem essas grandes mudanças, essas grandes viradas, esses enredos interessantes, servem exatamente para chamar atenção a respeito da própria reencarnação, da lei de causa e efeito, das mudanças, né, que acontecem na vida dos espíritos e tudo mais. Então, algumas histórias são selecionadas pelo interesse que elas despertam, mas de um modo geral elas são tão semelhantes quanto as nossas. Então, atribuirmos esse rótulo de ficção para todas as comunicações seria para nós assim como é que eu posso dizer, uma falta de interesse, né, ou mesmo um desconhecimento sobre essa realidade espiritual, já que tudo para nós vem na codificação, ele vem de uma forma muito teórica, né, numa estrutura muito teórica. Então, quando a gente traz de uma forma romanceada, acaba então perdendo um pouco, na visão da maioria de nós encarnados, acaba perdendo o interesse, já que nós não estamos interessados nas histórias, nós estamos interessados na teoria, na filosofia e tudo mais. Só que as histórias servem exatamente para trazer para nós, primeiro, despertar o nosso próprio interesse, né? E segundo, para poder trazer de uma forma prática aquilo que nós vemos na teoria. Então, ao pegarmos, como nós vimos aqui, até mesmo nesse capítulo, né, que ele já está até no final aqui também, nesse capítulo, nós temos uma vivência prática, né, daquilo que Dona Ivone viveu no seu mediunato, aquilo que nós vimos na teoria no Livro dos Médiuns. Então nós pegamos um capítulo com vários tópicos, falando de médium receitista, médium literário, médium poético, médium histórico e tudo mais. Tá, mas onde nós podemos encontrar essas experiências práticas? Um médium receitista, por exemplo. Na atualidade nós temos essa facilidade, porque nos centros espíritas nós encontramos esse tipo de trabalho, né, principalmente naqueles trabalhos de cura, onde nós temos ali os médiuns que trazem para nós psicografias, né, com orientações de homeopatia, como acontece, né, por exemplo, no Centro Espírita Leon Denis, onde nós temos ali os médiuns que psicografam as orientações dos trabalhadores espirituais, principalmente ligados à saúde, de receitas homeopáticas. Em outros lugares nós temos ali trabalhos de cromoterapia, outros trabalhos com fitoterapia. Nós vemos, por exemplo, dentro da Umbanda, um trabalho com fitoterapia muito intenso, onde falam sobre chás, sobre banho com ervas e tudo mais. Então, para nós, hoje é muito fácil, porque nós estamos no século XXI
E os fenômenos mediúnicos, né, em várias linhas, em várias escolas, né, isso acontece com muita frequência, já não é mais um mistério. Como nós vemos, por exemplo, no caso da publicação desse livro, Amor e Ódio, ele aconteceu em 1955. Né? Ou melhor, a psicografia Gaston, deixa eu pegar aqui a informação correta. Aqui em cima, que ela colocou, né, 25 anos mais tarde, isto é, ao findar o ano de 1955, apresentou-nos novamente esse amigo com as prometidas instruções. Então Charles, em 1955, se manifestou se colocando como um representante, né, dos espíritos, do plano espiritual, para fazer ali a adaptação daquela obra. Aliás, a gente vê muito isso, essa questão das adaptações, como acontece na televisão, como acontece no cinema. Nós não temos ali, principalmente na época do Oscar, nós temos as premiações, principalmente aquelas que são mais técnicas, na parte, por exemplo, de roteiro adaptado. O que é esse roteiro adaptado? Muitas vezes é um livro que foi escrito e, sendo um livro, ele tem ali uma forma de ser percebido. Quando ele vai para o cinema, ele precisa de uma adaptação, para que ele possa ser transformado num trabalho visual. Então a mesma coisa acontece aqui, foi exatamente o contrário. Foi um trabalho observado visualmente, transferido para a escrita e depois adaptado dentro da linguagem espírita. Né? Então, sim, muita coisa. Eu também fiz tratamentos já de cromoterapia em centros espíritas, fraterna, né? Muito interessantes de serem aproveitados também. Então, o que nós vemos aqui nesses cuidados que os espíritos têm é exatamente fazer esses ajustes para trazer do mundo espiritual aquilo que para nós se apresenta com grande interesse. Continuar daqui, né? Quando, terminada a leitura do livro já impresso, nós o colocávamos em nossa humilde estante, amargo desapontamento adveio e murmuramos tristemente. Não transmitir fielmente o que os nobres expositores espirituais desejavam dizer aos homens. A obra escrita ficou muito aquém da realidade que me deram a presenciar no espaço. Meu Deus, a palavra dos espíritos, seus recursos criadores são poderosos demais, demasiadamente intensos e lindos para que nós, pobres seres humanos, possamos realmente traduzi-los para a nossa imperfeita e tão rude linguagem terrena. Né? Aqui nós terminamos então esse capítulo 6, e ela traz exatamente essa lamentação, que com certeza, né, nós podemos também encontrar nas experiências vividas por vários outros médiuns, que percebem o plano espiritual, vivendo ali as suas experiências, mas... só um instantinho aqui. Deixa eu começar a abrir aqui a pasta para encontrarmos mais desses nossos textos, né? Mas eles vêm no mundo espiritual exatamente porque os espíritos procuram fazer com que os médiuns vivenciem literalmente essas experiências, né, através daquela afinidade com o pensamento dos espíritos que são os protagonistas daquelas histórias. Então, levam o médium para vivenciarem essas experiências. Os médiuns, então, têm essa tremenda dificuldade para traduzir na nossa linguagem, né, na nossa linguagem terrena, tudo aquilo que eles estão experimentando, e com a ajuda também, claro, né, dos próprios espíritos, como nós vimos aqui o espírito Charles, um dos responsáveis por esse trabalho de adaptação dessas obras para o nosso entendimento, e mesmo assim nós vemos assim a quantidade de perda que nós temos de conteúdo exatamente nesse processo de descrição ou de transcrição, de todas as belezas que ela vivenciou quando presenciava através do desdobramento aquilo que era mostrado pelos espíritos e aquilo que foi possível transcrever
para a nossa linguagem, né? Então essa é uma situação bastante comum para todos nós. Mas aquilo que é feito, se muitas dessas mensagens já nos provocam grande sensibilidade, imaginemos se nós tivéssemos a oportunidade de ver realmente aquilo que foi observado pelos médiuns, né? E até mesmo ela comentou e nós vimos isso em outras situações também, de médiuns que simplesmente se envolvem de uma forma profunda emocionalmente e acabam depois se sensibilizando intensamente por aquilo que os espíritos mostram, que são histórias muito dramáticas, histórias muito sensíveis. Então, quando nós vemos, por exemplo, num romance espírita, um relato sobre a reconciliação de grupos de espíritos que eram inimigos durante muito tempo, né? Porque a gente sempre vê aquelas histórias, né? Um conflito vivido entre grupos ou entre indivíduos, e depois acontece o desenrolar das histórias, e ao final nós temos ali a reconciliação. E aí é descrito no final do livro, né, naquelas últimas páginas, que eles se abraçavam e choravam e prometeram depois se reajustarem no futuro e tudo mais. Então para nós é simplesmente uma história bonitinha. Agora, para o médium que está vendo aquilo acontecer, e ele sente aquilo, né, ele sentia, por exemplo, a intensidade do ódio, do rancor que eles guardavam, e depois ao final eles sentiam também realmente, né, a intensidade daquele sentimento amoroso, da reconciliação, do perdão. Eles estão vivendo aquilo tudo. E nós estamos simplesmente lendo. O que hoje nós conseguimos ver no cinema e no teatro e também na televisão, que seria assim a materialização daquelas histórias, né, a concretização daquelas histórias, nós conseguimos hoje nos sensibilizar, né, encontrando aqueles atores que são bastante talentosos, cenários, aquela música de fundo, toda a parte do figurino, do vestuário e tudo mais, né? Então hoje conseguimos trazer, né, de uma forma mais sensível para nós aquilo que os espíritos procuravam mostrar para nós, mas somente através da escrita, né? Então, felizmente, hoje nós temos essa possibilidade. Bom, fechamos por aqui esse nosso capítulo 6. O capítulo 7, que nós vamos entrar agora, é chamado de O Amigo Beletrista, né? O capítulo 7, que a gente já vai começar a aproveitar aqui o nosso tempo para iniciar, então, esse novo trecho. Pessoal, algum comentário sobre essa parte do romance espírita, da psicografia, alguma coisa que vocês queiram colocar de observação? Alguma dúvida? Podemos ir em frente? Algum comentário, alguma coisa? Tudo beleza? O que a gente vai poder agora aproveitar, né, dessa instrução importante que chegou para nós, vai ser exatamente assim, para aqueles que já leram romances espíritas, para quem está lendo um romance espírita, para quem vai ler um romance espírita, é exatamente acrescentar todas essas informações dos bastidores da publicação dessa obra, para vermos exatamente a profundidade de tudo aquilo que é transmitido através dessas comunicações. Não simplesmente ver um romance espírita através de uma capa bonita, ou através de uma estante, de uma biblioteca, de uma livraria, mas começarmos a ver exatamente tudo aquilo que o médium vivenciou, tudo aquilo que os espíritos vivenciaram, a veracidade daquelas histórias, a realidade e a afinidade com tudo aquilo que foi transmitido, com as bases doutrinárias. Então a gente começa agora a ver de uma forma diferente. E para quem quiser, então, dar continuidade nesse estudo, né, sobre as psicografias de Dona Ivone, né, nós temos ali todos os romances que foram publicados. Alguns de experiências de outros espíritos, como foi o caso do Amor e Ódio, que nós temos aqui, ou então, né, Nas Voragens do Pecado, que foi né, Cavaleiros de Lumière, né, e outros livros que foram experiências pessoais dela, né, que contavam as histórias de vivências anteriores que ela teve a oportunidade de trazer para nós, para o nosso conhecimento. Então, para quem quiser, tiver interesse ali em conhecer um pouco mais,
sobre essas experiências práticas de tudo aquilo que a gente fala sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, obsessões e tantas outras, né, outros temas que nós estudamos na doutrina, né, está feito então essa indicação. Então, para nós aqui agora, próximo tema, o amigo beretrista. Começamos aqui com uma passagem do livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Diz aqui para nós: De novo subiu o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que é aquela experiência de Jesus no deserto, né? Quando ele foi tentado pelo diabo, né, segundo a história bíblica. E aqui começa então aqui o nosso capítulo. Aqui só uma nota de rodapé, diz assim para nós, né? Poética alegoria evangélica, tão do gosto da literatura oriental, noticiando as prováveis incidências dos admiradores do Nazareno para que aceitasse o trono de Israel e se tornasse rei. Indicam ainda as tentações com que o mundo rodeia todos aqueles que derem aos labores que se derem aos labores dos ideais divinos. Aqui agora o nosso capítulo, né? Os mais ásperos testemunhos costumam ser exigidos dos médiuns antes que eles se decidam a assumir a tarefa, prestando-se a trabalhos de grandes responsabilidades, se é que nos labores mediúnicos existirão desempenhos de responsabilidades menores. A famosa iniciação, outrora exigida nas escolas de doutrinas esotéricas, para se formarem os oráculos, profetas, sacerdotisas, etc. Só um instantinho. Só estou ajustando aqui o meu texto. Não seria certamente um mito, mas necessidade que nos dias presentes parece clamar pelas atenções gerais, a fim de que o intercâmbio entre a Terra e o invisível se exerça ainda com maior segurança e facilidade. Não ignoramos que a codificação espírita não trata dessa iniciação, pois que popularizou a possibilidade do intercâmbio espiritual, declarando mesmo taxativamente que para se comunicar o homem com os espíritos não há necessidade de nenhum preparo ou iniciação. Aqui nós temos uma nota de rodapé. Vamos a ela então para nos ajudar aqui no nosso entendimento dessa colocação. Só um instantinho. Está aqui, né? O céu e o inferno, Allan Kardec no capítulo 10, na primeira parte, item número 10. Tanto que o que Kardec fala para nós sobre as comunicações é que é tudo tão natural que ele trouxe, inclusive, né, no próprio o livro dos médiuns, a forma como uma pessoa pode experimentar, né, as psicografias. Então ele pode ali segurar o lápis, esperar que a própria mão comece a manifestar algum tipo de movimento, e depois os pensamentos dos espíritos, se eles podem ser percebidos ou não, e tudo mais. Então ele traz ali uma orientação para poder facilitar a comunicação mediúnica com os espíritos pelas pessoas comuns, não somente aquelas com grande formação mediúnica, né, já que naquela época, principalmente, não tinha isso. Não tinha curso de médiums naquela época, né, os próprios médiums apareciam quase que
instintivamente, né, trabalhavam instintivamente nessas comunicações. Então a gente lembra que o próprio Kardec começou a fazer um trabalho com aquelas adolescentes. Essas adolescentes não tinham qualquer tipo de conhecimento sobre doutrina espírita, até porque elas que trabalharam junto com Kardec, com os espíritos, na própria elaboração das bases doutrinárias. Então, além de serem adolescentes, não tinham qualquer tipo de conhecimento teórico sobre a mediunidade. O próprio Kardec, né, ficou ali, foi pego de surpresa com o fenômeno, e ele teve que desenvolver então essa base teórica através das suas pesquisas, das suas observações, tendo também a orientação dos próprios espíritos. Então, como foi colocado aqui entre aspas, né, não há necessidade alguma de preparo ou iniciação. E aqui ela complementa então aqui com as suas orientações. Realmente, para nos comunicarmos com os espíritos, não será necessário senão possuir dons mediúnicos. Todavia, os fatos e a experiência testemunham que para a mediunidade apresentar bons frutos, será preciso algo que poderemos classificar de iniciação. Aqui uma colocação dela bastante interessante, que a princípio parece contradizer aquilo que Kardec apresentou. Quando ele disse que não há preparo nenhum, não há necessidade de preparo ou iniciação, o que Kardec lembrava naturalmente era uma questão de rituais de passagem, rituais de passagens, né, rituais de iniciação, para que um indivíduo começasse então a psicografar. Então é exatamente aquela diferença que Emmanuel trouxe para nós entre mediunidade e mediunismo. Ele chamava então de mediunismo a mediunidade instintiva, que o indivíduo, sem dúvida nenhuma, tem a capacidade de se comunicar com os espíritos, e isso basta. Então o espírito vem e se comunica. Quando o Emmanuel fala agora sobre mediunidade, ele fala sobre a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar e também a capacidade que ele tem de administrar a sua faculdade, né, para lidar com os espíritos que vão se comunicar, dependendo dos seus interesses, dependendo das suas bases morais, das suas intenções e tudo mais, né? Então a gente vê que isso se dá sem dúvida nenhuma através de um estudo, através de uma preparação, no caso uma formação teórica para lidar com a mediunidade. Então, como ela colocou para nós aqui, os instrutores espirituais, por sua vez, assim como os demais ensinamentos firmados pelos colaboradores de Allan Kardec, são incansáveis em advertir os médiuns quanto a uma elevação de vistas no exercício da faculdade, uma renovação cuidadosa do próprio caráter, um critério e uma reeducação à base do Evangelho, que outra coisa não seriam senão uma iniciação, conquanto elevada à revelia de imposições acadêmicas e inteiramente subordinada à boa vontade, ao esforço e ao discernimento do próprio médium, sem sequer o afastar da sua vida comum de relação, o que parece mais meritório e honroso do que as antigas iniciações realizadas sob julgo férreo das academias de doutrinas secretas. Então essa iniciação que ela fala para nós diz respeito exatamente a uma formação teórica, formação moral, obrigado, Cindizinho, formação teórica, formação moral, essa evangelização, tudo aquilo que hoje para nós é absolutamente natural. Para quem vai trabalhar, por exemplo, fazer um curso do Livro dos Médiuns, além de toda a parte de formação teórica, tem também o próprio estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que muitas casas espíritas apresentam primeiro o curso essencial, o curso do Livro dos Espíritos, para entender exatamente o que é a doutrina espírita. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer com que haja um trabalho de evangelização, mudança de valores, mudança de conduta, fortalecimento moral do adepto da doutrina espírita, e depois ele começa a trabalhar com o Livro dos Médiuns, porque aí a vivência prática das relações com o mundo espiritual, já tendo como base o entendimento do que é o mundo espiritual, o mundo físico, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, depois a moralização, e depois o contato propriamente dito com os espíritos. Trabalhar então com
com desobsessão, trabalhar então com espíritos sofredores, sem essa base teórica e essa base moral, é impossível. O médium que faz isso, uma instituição que permite esse tipo de trabalho sem ter essa preparação prévia para lidar com esses espíritos, é um trabalho de extrema irresponsabilidade. Então, há necessidade, sem dúvida nenhuma, de uma preparação detalhada, né, de um fortalecimento, e não simplesmente uma questão de status, porque nós vemos muito isso hoje, né? Vamos formar médiums. Então nós temos ali centros espíritas que formam médiums assim a toque de caixa, para poder dizer depois nas estatísticas, né, formamos 50 médiums. Sim, teoricamente, mas evangelizamos quanto exatamente? Quantos realmente estão em condições de trabalhar com toda essa segurança, né, com todos esses critérios? Então, essa iniciação a que ela se refere diz respeito exatamente a essa formação que para nós hoje é absolutamente natural. Não existe instituição séria que trabalhe com mediunidade sem oferecer aos trabalhadores essa formação inicial. Então, diferentemente daquela ideia de iniciação ou preparo prévio dentro daquela ideia das doutrinas secretas, isso já não, né, já se encontra bem definido o que é a formação, o preparo do médium, a capacitação do médium para o trabalho mediúnico, e a iniciação de doutrina secreta, como acontecia no passado e ainda acontece hoje. Daqueles rituais, todas aquelas histórias que nós temos ainda, né, várias doutrinas são assim hoje. Você precisa passar por um ritual para começar esse tipo de trabalho. Só que é oferecido o ritual sem oferecer a formação. E aí então a gente acaba vendo exatamente essa ideia do exercício do mediunismo, sem o preparo para o exercício da mediunidade. E continua. Desconhecemos se com os demais médiuns se passarão os fatos que conosco se passaram, marcando o estabelecimento definitivo de nossas tarefas mediúnicas. Pegando aqui outro trecho, só um instantinho. É possível, porém, que permanecendo como espírito a uma falange de iniciados orientais, hindus e egípcios, como pupila e aprendiz, que se reeduca sob sua assistência espiritual, nada mais se verificasse do que a tradição esotérica da iniciação, não obstante feita à sombra do Consolador e fora do seio das academias. Né? Pelo menos de academias terrenas, pois poderemos sim pertencer a escolas ou academias espirituais subordinadas às suas exigências e programações, ignorando-o, porém, durante a vigília, mas tudo abrangendo no estado do sono ou de transe. O que Dona Ivone traz aqui para nós é que ela comenta que muitas vezes o médium não se submete apenas a uma formação dentro das práticas físicas aqui do mundo físico, mas também junto aos espíritos. Então aqui, no que ela comenta, né, com trabalhadores hindus e egípcios, inclusive ela já falou sobre isso no capítulo anterior, dos espíritos que se comunicavam com ela com línguas diferentes. Então era através do inglês, do francês, do italiano, do russo, de hindu e egípcio também. Então esses espíritos que se comunicavam com ela não eram simplesmente espíritos que traziam qualquer tipo de mensagem, mas o médium fazia parte de um grupo mediúnico de encarnados e de um grupo mediúnico de desencarnados. Algo que nós muitas vezes ignoramos, porque dá a impressão de que o trabalho mediúnico do médium diz respeito apenas ao centro espírita que ele frequenta, sem ter qualquer preocupação com o grupo espiritual com que ele se encontra envolvido. Basta a gente lembrar, por exemplo, o Chico Xavier, trabalhando aqui no mundo físico, a gente lembra que ele pertencia ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois ele pertenceu a um outro centro espírita. Então, assim, Chico Xavier era médium daquela instituição. Então, fisicamente, nós o víamos como participante daquele grupo de encarnados. Mas e os espíritos desencarnados?
quem eram exatamente os espíritos que compunham a equipe espiritual da qual ele fazia parte. Não apenas como servidor do plano espiritual, mas como membro efetivo da instituição espiritual, vamos chamar assim. Porque o médium não é simplesmente um freelance, que ele vai trabalhando, um espírito apareceu, quer se comunicar, ele se comunica, depois vem outro, se comunica. Na verdade, existe um trabalho estruturado em que ele é o objeto de confiança dos espíritos para trazerem essa comunicação. Nós poderíamos colocar assim um grande funil, em que o funil representa toda aquela abertura do plano espiritual e se centraliza em cima daquele médium. E esse médium, então, é um funil também invertido, onde daquele ponto de onde parte as comunicações dele se distribui depois para todo aqui o mundo encarnado. Então nós temos dois funis, um virado com a boca para cima e outro virado com a boca para baixo. E o médium é o ponto central do contato entre esses dois objetos. Então nós vemos assim, quem era o grupo espiritual? O que nós conhecemos do Chico? Que ele tinha comunicação com Emmanuel, que era ali o seu principal instrutor espiritual para os trabalhos literários. Mas quem eram os espíritos responsáveis, por exemplo, pelas comunicações familiares? Porque nesse caso nós não víamos Emmanuel envolvido nesse trabalho. O que nós vimos eram as psicografias para livros. Mas então a parte de assistência espiritual ou a parte de comunicações desses espíritos familiares. Quem que organizava tudo isso no plano espiritual? Quem que organizava os horários? Quem que organizava as comunicações? Exatamente, Miriam, essa logística nós ignoramos completamente. No caso, por exemplo, do Divaldo Franco, que nós sabemos que Divaldo tem ali a comunicação de Dr. Bezerra de Menezes, tem a comunicação de Manuel Filomeno de Miranda, tem a comunicação de Joana de Ângeles, são três mais conhecidos. Mas quem são aqueles espíritos que trabalham nesses bastidores organizando tudo isso? Quem são esses espíritos que confiam a esse médium essa missão de transcrever aquilo que os espíritos trazem? Né? No caso do Chico, fraterna, que eu quero colocar para vocês, é exatamente isso. O trabalho dele, comparado com o Divaldo, é um trabalho diferente, porque cada um tinha ali a sua tarefa. Mas o que nós lembramos é que não é um trabalho desorganizado. É um trabalho que existe uma organização. E essa organização depende de uma equipe espiritual. E a pergunta que a gente faz é, qual é o tamanho, qual é a dimensão dessa equipe espiritual? Porque aí nós não conhecemos. O que nós conhecemos é Emmanuel ali junto dele, pegando no pé dele, organizando, né, chamando ele à disciplina e tudo mais. Mas junto a Emmanuel nós temos ali outros tantos espíritos que trabalham. Quem são esses espíritos? Numa casa espírita é a mesma coisa. Um exemplo que nós temos no Centro Espírita Leão Denis, me recordo uma vez de ter conversado com amigos que trabalhavam lá, ou lido sobre isso, eram 3 espíritos que se comunicavam com a instituição, que eram conhecidos. Né? Nós tínhamos ali o espírito Santo Agostinho, o espírito Agostinho, o espírito o Dr. Hermann, e o outro espírito que era qual era o terceiro? Baltazar. Então era Baltazar, Dr. Hermann e Agostinho. Eram esses 3 espíritos que se comunicavam com mais frequência como dirigentes dos trabalhos do centro. E ali nós tínhamos então os médiums, que foram formados pela casa, através dos cursos, através das apostilas e dos livros. Mas e na parte espiritual? Quando, por exemplo, durante o sono físico, esses médiums eram levados para o plano espiritual para também receberem formação do plano espiritual. Porque não é assim, né? Os espíritos dizem, olha, faz o seu curso que depois a gente começa a se comunicar. A gente sabe que não é assim. Os espíritos falam, vem cá que nós vamos conversar com vocês agora. Você tem toda a parte teórica, você tem toda a parte de sua formação, agora vem para cá que a coisa vai mudar. Agora nós vamos conversar com vocês sobre o que você vai ter que fazer, quais são as orientações e tudo mais. Então a coisa não é tão simples como a gente imagina. Porque a gente acha que o nosso trabalho aqui no mundo físico é o trabalho bam, bam, bam. Né? O que é feito aqui já resolveu todo o problema, já está tudo certo e coisa e tal. E no plano espiritual nós ignoramos completamente tudo aquilo que é feito. Exatamente porque a gente acha que a emancipação e o contato com os espíritos durante o desdobramento é um acidente, é um acaso.
Muitas vezes os médiuns são convocados a esse trabalho de emancipação, a esse processo de emancipação, para estarem com os espíritos, para serem orientados. Nós vemos, por exemplo, Chico dizendo que certa vez foi levado até nosso lar, ou foi levado até um outro lugar. Nós vemos Divaldo dizendo que Joana de Ângeles o ajudou a ver tal coisa no plano espiritual. A gente sempre vê assim coisas ocasionais. Mas e a parte realmente formal do trabalho mediúnico? Isso nós temos poucas informações. E é isso que Dona Ivone chama atenção aqui agora. Que o médium não é médium para a instituição. O médium é médium para os espíritos. E a orientação dos espíritos para esses médiuns é uma orientação intensa. Tanto é assim que os espíritos decidem se o médium está ou não capacitado para esse trabalho. E não por aquilo que ele faz na casa espírita, fisicamente, na sua disciplina, na sua rotina na casa espírita, mas por aquilo que ele faz também no plano espiritual. Nós percebemos então que nesse capítulo que nós vamos estudar agora, que nós já vamos parar por aqui inclusive, nós acabamos de descortinar agora uma realidade do plano espiritual que muitos de nós ignorávamos. Não vejo dessa forma, fraterna, porque você estar encarnado aqui no mundo físico, você tem a necessidade de se afinizar com o trabalho e você ser orientado também de que forma que esse trabalho vai acontecer. Porque existe aquela programação dizendo, olha, você vai reencarnar e nós vamos trabalhar com você. Depois que ele estava lá, tanto que ele teve muita resistência para trabalhar com Emmanuel. Aquela coisa de Emmanuel começar a falar, ele criar uma certa resistência. Então houve a necessidade de fazer aquele reajuste. E nós vemos isso inclusive com o próprio Kardec também. Podemos imaginar que Kardec, quando estava ali, era chamado, claro que isso é uma especulação que eu faço, que era chamado constantemente para poder organizar tudo aquilo que era feito. Sim, com seu dirigente, com a equipe espiritual, eram reuniões que eram feitas. Ele tinha ali a formação dele moral, que ele já trazia isso quando encarnou, mas a organização do trabalho era coisa que era feita diariamente. Situações que aconteciam, de que forma que ia trabalhar. Você está trabalhando com uma equipe de médiuns encarnados que aquilo que eles falaram quando estava encarnado não era aquilo que se desenvolvia no dia a dia. Então eram médiuns que estavam com problemas, médiuns novos que estavam chegando, médiuns que deveriam ser licenciados. Essa rotina de trabalho de uma equipe mediúnica de uma instituição devia estar em constante afinidade com o plano espiritual. E para isso houve então a preparação dos médiuns, a orientação constante, apresentando as diretrizes desse trabalho. Porque não era uma coisa que fala assim, olha, quando você reencarnar o trabalho vai fluir naturalmente. Quantos médiuns se programam para fazer esse tipo de trabalho e desistem no meio do caminho? Quantos médiuns param de trabalhar porque encontraram coisas mais interessantes para fazer aqui durante a encarnação, mesmo tendo se comprometido no mundo espiritual? Então essa preparação é fundamental. E aqui a própria Dona Ivone comenta sobre isso. A Angelina colocou, até mesmo nas madrugadas os médiuns vão trabalhar conjuntamente com os espíritos desencarnados, sem dúvida. E a Miriam lembrou também aqui, a preparação é incessante, até porque o trabalho vai se tornando complexo de acordo com o objetivo. Quer dizer, nada é estático. Tudo é muito dinâmico. O trabalho é dinâmico, a vida do médium é dinâmica, o médium também tem problemas. Tem ali mudança na sua rotina. Então, quer dizer, tudo isso mostra para nós que essa preparação, como nós vimos antes, aqui nesse trecho que foi lido agora, essas orientações. Então ela lembra aqui que a própria preparação dela, especificamente, envolveu filosofia hindu, filosofia egípcia, também a parte de doutrina espírita com o espírito Charles. Olha quanta coisa aconteceu no plano espiritual para que ela pudesse fazer o trabalho aqui no mundo físico. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa história no nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui onde que foi que nós paramos. Dá pra gente começar? Que isso aqui foi tudo só uma pequena introdução.
Dá para a gente começar da página 152 aqui desse nosso livro, já iniciando o capítulo de novo. Então a gente vai começar de novo essa leitura, para depois retomar aqui, que foi só um trecho pequeno que foi lido, né? Então não vamos ter muita perda não. Deixa eu ver aqui.